Olá pessoal, tudo bom? O vídeo de hoje eu vou esclarecer algumas dúvidas que me deixaram lá na caixinha do Instagram e eu fiz um compilado aqui para poder esclarecer para vocês. Vamos lá! A primeira dúvida é como fazer o descarte do fermento. Quando a gente vai alimentar o fermento natural, a gente tira uma parte da isca, né, que é aquela que tá dentro do potinho da colônia, alimenta e faz o descarte do resto. Se você tá com o fermento fresco, se o fermento acabou de crescer e você vai tirar essa parte para alimentar, para guardar, a outra parte você pode fazer o pão, se ele estiver forte, né? Se você está fazendo só uma alimentação de manutenção ou uma alimentação para fazer o pão, ou seja, o seu fermento estava dormindo na geladeira, morando na geladeira, você tirou uma parte da isca e sobrou ali o resto. Com esse descarte você pode fazer panquecas ou descartar mesmo. O que eu recomendo? Que não faça esse descarte na pia. Por quê? Porque é uma massa, né? É uma mistura bem pegajosa e vai grudar na tubulação e vai acabar entupindo tua pia. Então faz o descarte no lixinho. A segunda pergunta é: preciso alimentar o meu fermento antes de fazer o pão? Sim, você precisa alimentar esse fermento antes de você fazer o pão. E como que vai funcionar? O fermento tá morando na geladeira. Existem pessoas que gostam de tirar o fermento, fazer umas 3 alimentações, ou seja, 1 dia e meio, né, alimentando o fermento, e depois disso você usar o fermento fresco para fazer o pão. Eu alimento o meu fermento no máximo uma vez por semana, tá? Às vezes eu alimento a cada 3 dias, então meu fermento sempre tá muito forte. Geralmente eu já faço a alimentação para fazer o pão, tá? A menos que eu fique muitos dias sem alimentar, tipo mais de semana, e daí eu faço algumas alimentações, uma sequência de umas 2, 3 alimentações para poder começar a fazer pão com esse fermento. Porque a gente precisa que ele esteja bem forte, que ele esteja dobrando de volume a cada 4 ou 5 horas. Outra pergunta que veio é de quanto em quanto tempo alimentar o fermento. Eu gosto de alimentar pelo menos uma vez por semana para garantir que esse fermento ele vai estar forte. Também me perguntaram se a gente pode usar aquela água fermentada para ficar alimentando o fermento para criar o pão, né? E a resposta é que a gente não pode. Aquela água é só o início para a gente ter leveduras e bactérias de forma mais rápida para ajudar na fermentação ali do fermento, né? Na criação do fermento. Mas durante o processo de manutenção desse fermento, a gente precisa alimentar com água e farinha, que é isso que vai ter no nosso pão, né? Quando a gente estiver fazendo pão, a gente vai ter água e farinha. Então, precisamos que o fermento esteja adaptado nesse ambiente, nesse meio ambiente, nessa cultura, para ele poder crescer e crescer no pão, né? Porque a nossa ideia é que o fermento cresça na massa de pão. Então, precisamos alimentá-lo, né? E selecionar as colônias que sobrevivem nesse meio. Então, sempre com água. E daí eu vou complementar aqui, né? Falando um pouquinho da água. A água que a gente usa para alimentar o fermento, ela precisa ser uma água, né, filtrada, sem cloro, de boa qualidade, para não matar os micro-organismos que estão vivendo ali. E também não ser uma água que traga uma contaminação cruzada. Então precisa ser água filtrada. Não precisa ser água mineral, mas precisa ser uma água de boa qualidade. Outra pergunta que chegou para mim lá no Instagram é quanto custa um pão rústico? Pesquisando, e varia entre 27 e 35 reais, vai depender um pouco do tamanho do pão.
mas é uma média aí, um pão de 400 a 600 gramas fica nessa faixa de preço. E como eu mostrei, e até postei um Reels lá no Instagram, a gente consegue fazer com R$3 2 pães rústicos, né? E ainda vai sobrar ali um pouquinho de trigo para você alimentar o fermento. E vender esses pães a R$35, porque cada pão da receita que eu postei para vocês custa tem 600 gramas, que é o pão de R$35. Então vocês conseguem com R$3 fazer 70. E a última pergunta que eu vou responder hoje é porque a gente faz a mistura de água e farinha antes de colocar o fermento e o sal. Cada etapa ali do processo para fazer o pão rústico tem um motivo. E misturar a água e o trigo é um processo de autólise que vai ajudar a começar a desenvolver o glúten e deixar a massa mais estável, né, com maior sustentação e o glúten já ir formando aos poucos. A segunda parte é a fermentólise, que é quando a gente coloca nessa autólise o fermento e deixa descansar. Ali é para o fermento começar a crescer e agir. O sal, ele tem uma função dentro do processo, além de salgar, de também controlar essa fermentação. E as dobras, né, elas entram no lugar da sova. É ela que vai ajudar o glúten a formar mesmo e a massa ficar com uma estrutura melhor. E depois a gente deixa ali o pão fermentando por várias horas. Para quê? Para formar uma acidez que quebra a rede de glúten, né? E faz o pão ficar mais digestivo, adiciona sabor. Essa fermentação lenta, ela é muito benéfica e ela traz aromas e sabores, assim, peculiares para o pão. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode me mandar lá no Instagram, que daí eu espero acumular algumas dúvidas e posto aqui um vídeo parte 2 de dúvidas. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, clica aqui no curtir, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações para sempre que eu subir um vídeo novo você receber as notificações. Qualquer coisa, estou aí no Instagram, né, nas redes sociais, podem conversar comigo por lá também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!